Paz do Senhor, queridos. Bom estar aqui, um prazer muito grande e uma alegria. Aquela alegria, apesar das circunstâncias que nós vivemos, não é? Nós sabemos que muitas vezes as circunstâncias nos pegam de surpresa e é nessas horas que o Espírito Santo se manifesta de uma maneira incrível. É nessas horas que nós podemos sentir o cuidado de Deus em todos os sentidos. É nessas horas, nas horas de aflição, nas horas de dificuldade, nas horas muitas vezes de dúvidas, é que o Senhor nos visita. É ali nesse momento de fragilidade que o Espírito Santo nos toca, nos transforma, nos visita, e como é maravilhoso viver isso. Então, eu queria dizer que apesar das circunstâncias, porque nós estamos orando pela vida da pastora Érica, que é a minha irmã tão amada, nós nos alegramos porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E que mesmo nos momentos de aflição está conosco, nos livrando, nos curando, nos restaurando. É nesse Deus que nós cremos, amém? Eu queria agradecer aos pastores dessa igreja por essa oportunidade, dizer que eu estou muito grata por estar aqui. E não só por estar aqui, mas por ver e por testemunhar o que o Senhor tem feito através da vida desta igreja. O que o Senhor tem feito através da manifestação do amor dele nessa igreja. É visível, não tem como não ver, não tem como não sentir. Eu cheguei aqui hoje e eles ainda estavam fazendo uma reunião pré-culto, e nessa reunião pré-culto eu vi e eu senti a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu já senti a presença dele antes desse culto começar. Então isso é maravilhoso, amém? Queria pedir que vocês abrissem as Bíblias em Mateus 5, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O aplicativo me traiu. Vamos terminar aqui com a Bíblia. Eu colei aqui, mas ele me... Alguém quer terminar para mim? Vocês estão na mesma versão? Estou na NVI. Pois da mesma forma que os profetas viveram antes de vocês... Amém. Amém. Nós estamos lendo aqui uma passagem onde Jesus vai explicar para aquele povo sobre o que é ser bem-aventurado. E o termo bem-aventurado significa feliz. O Sermão do Monte é conhecido como o ensino oficial de Jesus, né? Porque o seu conteúdo ele é muito didático. Jesus era muito didático, Jesus era um professor por excelência, Jesus era um mestre. E esse Sermão do Monte, ele traz para nós o mais profundo
pensamento de Jesus sobre o que é o reino de Deus. E quando Jesus traz essa mensagem, ele muda completamente a posição das pessoas em relação ao reino, porque a verdade é que, quando a gente pensa em reinado, a nossa visão é sobre posição social, sobre poder, sobre posses, sobre honra, sobre trono, não é isso? Essa é a nossa visão terrena sobre o reino. Tanto é que, quando o povo de Israel estava esperando um Messias, a expectativa deles era receber um rei que nasceria num berço de ouro, um rei que viria cheio de honras, um rei que assumiria um trono físico e até político. Essa era uma das expectativas do povo. Um governante com autoridade solucionaria os problemas e estabeleceria a paz. E quando Jesus chegou, a ideia do reino foi sendo ressignificada. Porque até os homens mais cultos daquela geração, até os homens mais cultos daquele tempo, foram impactados por uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, sobre o que era o reino. Foi uma quebra de muitos paradigmas, uma quebra de muitos dogmas. E os conhecimentos da terra ali foram aos poucos sendo substituídos por uma revelação que nunca tinha sido experimentada. O apóstolo Paulo era um desses homens cultos. O apóstolo Paulo era um homem conhecido, um estudioso da época, estudioso da lei. E ele mesmo disse que ele não veio com aquele discurso de sabedoria humana para explicar sobre o reino de Deus, mas que ele era dependente do poder do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É nesse poder de Deus que o Senhor nos chama para caminhar. É um caminhar de revelação, é um caminhar de abrir os olhos espirituais, é uma mudança de mentalidade, de perspectiva. É uma transformação que nós precisamos viver. A nossa cosmovisão precisa ser totalmente transformada para que nós possamos viver de verdade o reino de Deus. Porque a verdade é que muitas vezes a gente imagina que o reino de Deus ainda virá. E a Bíblia fala que sim, esse reino será também estabelecido no futuro, mas esse reino já começou, ele já está aqui. Quando Jesus veio, ele estabeleceu este reino aqui, ele cumpriu as promessas, porque ele já está entre nós, o rei está entre nós. Então é plano de Deus, queridos, que nós vivamos o reino hoje. Eu sei que nós aguardamos o céu. Eu aguardo o céu, como eu aguardo o céu. Mas o Senhor quer que nós experimentemos aqui na terra o que viveremos no céu. Isso está à disposição de nós hoje. Então, nós vamos ler, e eu queria ler para vocês, novamente, esse Sermão do Monte, pensando um pouquinho em quais são as características dos homens que herdarão esse reino. Quais são as características que Deus instituiu para que nós tenhamos e alcancemos a vida no reino. No versículo 3 diz: o reino dos céus é dos pobres em espírito. E aí você pode me dizer, bom, pobre em espírito são aquelas pessoas de mau humor, são aquelas pessoas muito pessimistas que a gente nem gosta de ter perto, ou são pessoas ignorantes. O que são, Ioná, os pobres de espírito? E na verdade é que os pobres de espírito são as pessoas que reconhecem a profunda dependência de Deus. Elas sabem que elas não podem confiar em si mesmas, mas elas reconhecem a condição pecaminosa e se quebrantam diante de Deus.
E a Bíblia está dizendo que essas pessoas que andam em dependência de Deus e que reconhecem o seu pecado, elas serão herdeiras do reino dos céus. Depois no versículo 4 diz assim: bem-aventurados são os que choram. E você pode me perguntar hoje: nossa, Ioná, quem são os que choram no mundo que está vivendo e nós que estamos passando por coisas tão terríveis hoje? Eu acho que o mundo chora. Sim, o mundo chora hoje. E é muito triste o que nós temos passado no mundo todo. E o Espírito Santo é lindo, ele é consolador, ele é o confortador. O Espírito Santo foi deixado aqui na terra para isso, para cuidar de nós. E ele nos traz sim conforto nos momentos difíceis, mas é mais do que isso. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento para salvação. Paulo descreve em 1 Coríntios 7:10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Os que choram são aqueles que reconhecem que são pecadores e que se arrependem diante de Deus, que choram e se quebrantam diante de Deus e recebem a salvação. Uma vez eu ouvi uma expressão que mexeu muito comigo. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim: existe um lugar na presença de Deus onde a dor não nos alcança. E é tão lindo poder viver essa presença. É tão lindo poder contar com essa ajuda. E eu queria te dizer, se você chora hoje, eu não sei qual que é o motivo do teu choro hoje, mas eu queria te dizer, querido, vá para a presença. Chegue perto da presença, porque é nessa presença que nós somos supridos, é nessa presença que nós somos visitados, é nessa presença que o Senhor está ali se manifestando e curando as nossas feridas. É na presença de Deus que nós nos arrependemos e Ele cura as nossas feridas espirituais. O nosso pecado é a maior das nossas feridas e é essa cura que você precisa. Pode ser que você esteja aí pensando: Ioná, mas você não sabe, hoje eu preciso de uma cura física. Eu também já passei por momentos onde eu precisei da cura física e fui curada pelo Senhor, mas a nossa maior ferida é o nosso pecado. Que nós possamos chorar na presença de Deus e nos arrepender, para que possamos sim receber do Senhor o consolo e toda a cura que Ele tem para nos dar. No versículo 5 ele diz assim: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. A humildade é o oposto do orgulho. A humildade é uma virtude que é fundamental e faz parte do caráter de Deus. Deus se fez homem, Ele foi humilde. Ele se fez homem para estar conosco. Ele fez tudo o que Ele tinha que fazer. E muitas vezes nós, nas nossas fragilidades, nós não nos permitimos viver a mesma coisa. Mas o Senhor nos chama hoje para a gente viver esse caminho de humildade. Olha o que diz Isaías 57:15. Pois assim diz o Senhor, diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse é o nosso Deus que nos ensina a humildade. Esse é o Jesus que veio e nasceu numa manjedoura e que morreu por nós para nos mostrar o que era humildade. E a humildade, ela vem sempre acompanhada de virtudes como benignidade, como perdão, como amor. Nós precisamos viver isso, nós precisamos viver o que o Senhor plantou na nossa vida. Nós precisamos seguir este exemplo de Cristo para que possamos sim ser bem-aventurados e ser felizes. O mundo está aí buscando tantas formas de ser feliz. Hoje você for a uma livraria, eles vão te dizer tantas opções, tantas maneiras, 7 passos, 10 passos, faça isso, faça aquilo. Mas está aqui,
Tudo na palavra do Senhor, Ele nos ensina o caminho. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome de quem? E sede de justiça não são as pessoas que vivem por aí lutando pelos próprios direitos. Porque às vezes você pensa isso, a gente pode pensar isso, né? Quem tem fome e sede de justiça é a pessoa que vai atrás dos direitos dela, é uma pessoa que luta pelas coisas que ela quer, pelas causas nas quais ela acredita. E não é isso. Quem tem fome e sede de justiça são as pessoas que buscam a retidão, a santidade, o relacionamento pleno com o Senhor. Que nós possamos ter essa sede de buscar a Deus, que nós possamos ter essa sede da justiça de Deus, porque se nós dependermos da justiça dos homens sobre nós, nós estamos perdidos. Mas o Senhor é aquele que nos justifica, o Senhor é aquele que nos limpa, que nós possamos ter fome e sede dessa justiça. Versículo 7, bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são cheios de amor. Esses dias eu estava pensando sobre empatia, porque às vezes as pessoas pensam que ser empático umas com as outras é ter dó do outro, é olhar para o outro e pensar, poxa vida, a realidade dele é tão difícil, que dó que eu tenho dele. Eu queria te dizer, isso não é empatia. Empatia é sentir a dor do outro, empatia é se colocar no lugar do outro e ser misericordioso com os outros. Quantas vezes nós clamamos pela misericórdia do Senhor e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, mas no nosso dia a dia, nós não somos misericordiosos. Eu tenho refletido muito sobre isso na minha casa. Nós temos 3 filhas, Ana Beatriz de 16, a Lavínia de 12 e a Chloe de 1 aninho. E o maior ministério, viu, Kleber, quando você disse sobre os atributos, né? Da mulher, que a mulher é isso e aquilo, e as funções que ela exerce, eu estava pensando nisso. O nosso maior ministério é esse, é dentro de casa, cuidar dos nossos, levar uma família, cuidar da família e fazer com que essa família enxergue Jesus ali na nossa casa. E eu estava pensando sobre isso e orando sobre isso. Senhor, me ensina a ser misericordiosa com as minhas filhas, porque a misericórdia que me alcança, ela precisa dar fruto. Todos os bens do Senhor que vêm sobre nós, eles não vêm para paralisar em nós. Todo bem que nós recebemos do Senhor são bens que nós devemos proclamar e propagar, não apenas com as nossas bocas, mas com as nossas vidas. Que nós sejamos misericordiosos. No versículo 8, os puros de coração. Quem são os puros de coração? Os puros de coração são aqueles que caminham em santidade, que provaram do novo nascimento e que permitem que o Senhor toque em todas as áreas, controle todo o nosso ser. A totalidade da nossa vida tem que estar diante do Senhor e que nós sejamos puros assim como o Senhor é. Então, os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. Que palavra poderosa! Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, a paz que se constrói, a paz que se busca, a paz que se recebe. Como eu disse, a paz que você recebe é a paz que você vai entregar. Se uma pessoa não tem paz, ela é incapaz de te oferecer paz. Antigamente, nas igrejas mais tradicionais, nós costumávamos nos cumprimentar assim, né? A paz do Senhor. E a verdade é que muitas vezes a gente só falava isso sem pensar, não é verdade? A gente só entrava na igreja, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Algumas igrejas ainda usam isso e eu acho lindo. Só que a gente tem que pensar no que a gente realmente está falando. Será que eu tenho paz para oferecer? Será que eu recebi a paz de Deus e eu tenho para oferecer? Os pacificadores são assim, eles promovem reconciliação deles com os homens que estão à sua volta, e eles promovem reconciliação das pessoas que estão à sua volta com o Pai. Que coisa linda viver esse caminho, que coisa linda ser esse instrumento, que coisa linda, porque olha lá, os pacificadores serão chamados filhos de Deus.
E por último, eu não vou acabar não, tá? Como eu disse para vocês, eu sou irmã da pastora Érica, e eu já perguntei para ele quanto tempo eu tinha, porque se deixar, eu vou embora. Mas por último, o que o Senhor disse aqui nessa passagem é que os perseguidos por causa da justiça também são bem-aventurados, também são felizes. Você sabia que o seu compromisso com Deus pode gerar descontentamento no mundo espiritual? A luz que você tem ilumina os ambientes de trevas. E quando a tua luz aparece, na verdade a luz de Cristo através da tua vida, muitas coisas são reveladas. E existe uma perseguição sim do inimigo para que você não viva todos os propósitos de Deus para a sua vida. Mas aqueles que são perseguidos por causa da justiça, herdarão também o reino dos céus. E como é lindo isso, como é lindo isso. No versículo 12, a gente recebe uma instrução do Senhor dizendo assim: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrem-se. Alegrem-se. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Queridos, quando a perseguição vem, a nossa primeira atitude é querer chorar, é querer olhar para trás, é querer paralisar. Mas eu queria te dizer nessa noite, se você está sofrendo uma perseguição por ser fiel a Deus, não pare. Não pare, não se canse, não paralise e muito menos olhe para trás, porque o Senhor nos promete uma recompensa linda nos céus. Está feito para nós, já foi feito e nós só estamos aguardando para viver isso. Não pare por causa de nenhuma perseguição. Primeiro que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu sempre digo que esse é um versículo que a gente devia colar na geladeira e deixar lá todos os dias para lembrar que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Queridos, não é. Não brigue com ninguém. Não entre em atrito com as pessoas, porque é isso que o inimigo quer. E o que Deus quer é que nós vivamos em paz, porque Ele já venceu todas as batalhas que nós precisamos lutar. Amém? E Ele está conosco. O reino de Deus é um reino de felicidade. O reino de Deus é um reino de alegria, é um reino de boas notícias. E eu queria ler para vocês aqui Isaías 61. É uma mensagem linda do Senhor para nós. O profeta Isaías foi usado para dizer para nós o que é o reino, como que Jesus estabeleceu esse reino. E eu queria ler com vocês. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O reino de Deus é um reino de boas notícias. O reino de Deus é um reino de bondade. O reino de Deus é um reino de consolo. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus é um reino de justificação. O reino de Deus é um reino de justiça, da manifestação da glória de Deus. É no lugar onde a dependência gera esperança.
É no reino de Deus que quem chora é consolado. No reino de Deus quem é manso é herda a terra. Os que têm fome são saciados. Os misericordiosos alcançam misericórdia. É nesse reino de Deus que nós precisamos viver. É desse reino de Deus que nós precisamos tomar posse. Nós somos partes e participantes deste reino. E aí você me pergunta, mas Yoná, como que esse reino se estabelece? Eu queria te dizer que o reino de Deus se estabelece na minha e na tua vida quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. O reino de Deus se estabelece quando nós obedecemos a voz de Deus. O reino de Deus se estabelece quando nós negamos a nós mesmos. O reino de Deus se estabelece quando nós amamos a Deus. O reino de Deus se estabelece quando nós amamos uns aos outros. O reino de Deus se estabelece quando eu me arrependo. O reino de Deus se estabelece quando eu me torno responsável pelas minhas atitudes e me preocupo com o outro, me preocupo com o corpo. Quando eu penso que tudo que eu faço, tudo que eu falo, todas as minhas atitudes, elas refletem na vida de quem está perto de mim. O reino de Deus se estabelece quando nós nos encontramos com Cristo e somos um com Ele. Eu queria te dizer que o reino está disponível para nós hoje. Eu não sei por quais motivos você pode estar pensando aí e chorando, mas eu queria te dizer, o Senhor é contigo e você faz parte deste reino. Nós somos parte do reino de Deus e nós temos que desfrutar de todas as riquezas que esse reino nos oferece. Como é lindo poder descansar neste amor lindo. Como é maravilhoso poder dormir e levantar em segurança, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, Ele é Deus Emanuel. E nós, quando fomos chamados para viver com Ele, nós nascemos de novo. É impossível ser feliz nessa terra sem conhecer o reino. É impossível ser bem-aventurado se eu não conheço o Rei. Às vezes nós nos motivamos para fazer tantas coisas. Às vezes as nossas motivações para fazer as coisas até na igreja e até para o Senhor são tão boas. Mas às vezes a gente esquece que para cumprir o nosso chamado, nós precisamos conhecer o Rei. Conversar com o Rei, ter intimidade com esse Rei, porque é esse Rei que vai vir sobre nós e vai nos ensinar, que vai nos forjar, que vai manifestar a glória dele em nós e através de nós. Nós vivemos tempos muito, muito difíceis. Nós estamos vivendo sim tempos de muitos desafios, mas eu queria te dizer, querido, não viva com olhar nessa terra. Não viva com olhar nas notícias e nas más notícias que você tem ouvido na mídia, ou seja, de onde for. Querido, viva as riquezas do reino. Eu queria te dizer que hoje tem consolo para você na mesa do Pai. Hoje tem alegria para você na mesa do Pai. A Bíblia diz que Ele é aquele Deus que transforma o choro em riso. É o Deus que das cinzas nos levanta e nos alegra. O reino de Deus é um reino de alegria. E que nós possamos viver todas as características desse reino. Que nós possamos não apenas viver para nós, mas que nós possamos viver para o outro, viver para Cristo e refletir a glória do Senhor onde quer que a gente vá, porque aí é que está a alegria. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sabe por quê? Porque quem está dando é quem já tem. E nós temos, querido. Não permita que o inimigo roube a sua alegria. Não permita que o inimigo tire de você a alegria da salvação. Ele é um Deus de bênção. Ele é um Deus de alegria. Ele é um Deus que move todas as coisas. E tem preparado para nós algo tão grande.
E aí você diz, bom, mas enquanto eu não estou lá, eu vou ficar aqui chorando, porque no mundo está tendo muita aflição. Eu queria te dizer, o Senhor venceu o mundo. E Ele quer que você experimente aqui na terra ainda alegrias e riquezas, que são apenas uma provinha do que nós vamos viver no céu. Perto da minha casa tem uma sorveteria. E a gente muitas vezes vai lá e tem tantos sabores. E aí eles vão e te dão aquela colherzinha, né? Para experimentar. Você fala assim, posso experimentar esse aqui? Claro, pega desse aqui. Aí você experimenta um pouquinho e fala, esse é bom. E aí, pega esse outro aqui, experimenta esse aqui. Não, que delícia, gostoso também. E aí você vai experimentando algo que ali na tua frente está em abundância. Você experimentou só um pouquinho. E às vezes você olha para a mulher e fala, mas é só isso aqui que eu vou experimentar? Eu queria te dizer que as alegrias dessa terra são incomparáveis. O que o Senhor tem para nós é muito grande. O que o Senhor tem para nós é tão maravilhoso. Às vezes você está se contentando com uma provinha. Às vezes você fala, não, é só um pouquinho aqui, tá bom, Senhor. Não, o Senhor quer te fazer viver em alegria nessa terra. Troque hoje o teu choro por riso. Troque o seu olhar, mude o seu olhar, abra os seus olhos espirituais para você contemplar a grandeza do reino aqui ainda. Manifeste esse reino. Que nós possamos, querido, viver essa realidade, a realidade do reino aqui na terra e nos preparar para receber as coisas grandes que Ele tem para nós na eternidade, porque é muito grande o que o Senhor tem para nós. Então já se alegre pela fidelidade de Deus na tua vida, já se alegre pelos milagres que você ainda não viu, já agradeça ao Senhor pelas coisas grandes que Ele vai fazer. Amém? Eu e o Salmão, nós temos um costume, e eu queria contar rapidinho para vocês. Quando nós vamos a primeira vez na casa das pessoas que a gente conhece, principalmente as pessoas que o Senhor nos traz para perto, para que nós possamos cuidar deles. Quando nós fazemos essa primeira visita, nós temos o costume de levar 3 elementos nesses lares. Nós levamos o vinho, nós levamos o azeite, e nós levamos o pão. E o Salmão tem o costume de ler esse salmo, eu queria ler para vocês. Salmo 104:14. Diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Esse é o meu desejo para vocês, que nessa noite vocês recebam o vinho da alegria, o azeite que representa a unção do Espírito Santo esteja sobre a cabeça de vocês, seja vocês que estão aqui conosco, seja vocês que estão nos assistindo online, e o pão que lhe sustém a força. Esse é o meu desejo para vocês. Sejam bem-vindos ao reino. O reino é presente, o reino está aqui. O Senhor quer que nós possamos viver esse reino na sua totalidade. Há muito de Deus para nós. Desfrutem, em nome de Jesus.